Oi, bom dia. Nós vamos começar ou recomeçar o nosso culto a Deus, onde a gente se prende a conversar, a trocar ideias sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, tá? E aí a gente, a partir desse amor, dessa misericórdia, dessa revelação, a gente então vai analisando alguns temas, alguns assuntos, para que a gente possa compreender melhor a vontade de Deus em relação a esses vários temas, esses vários assuntos. A gente compreendendo bem em um tema, fica fácil a gente compreender em qualquer outro tema, tá? Então a gente começa aqui na leitura terapêutica. Nós estamos em João, capítulo 4, né? O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Então nós estamos nesse texto. E aí a gente tem analisado alguns itens, alguns pontos dentro dessa visão terapêutica. Qual é a visão terapêutica? É a visão baseada não exatamente na Bíblia, mas exatamente na revelação de Deus. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que estamos analisando não pelos olhos de Moisés, pelos olhos de Davi, pelos olhos dos profetas, pelos olhos de Paulo, mas pelos olhos de Jesus. Tudo aquilo em Moisés, tudo aquilo em Davi, nos profetas e em Paulo, que coincidirem, que forem coerentes com o ensino de Jesus, aí sim é revelação e a gente se deixa levar por essa visão teológica. Aquilo que não for coerente com Jesus, e tem muita coisa em cada um deles, tem muita coisa em Mateus, muita coisa em Davi, muita coisa nos profetas, muita coisa em Paulo que não é coerente com Jesus. Então a gente deixa de lado e a gente compreende que se trata da boa intenção dos escritores, mas não é revelação de Deus, tá? Então a gente vem aqui, ó, estamos nesse momento nos versículos 39, 40, 41, 42, que vai nos falar sobre a mulher leva a cidade a Jesus. Muita gente da cidade para um encontro com Jesus, tá? Então vamos ver aqui, versículo 39, o texto diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, no ensino de Jesus, pela palavra da mulher. Eles ainda estavam na cidade e a mulher já havia falado para eles tudo, não é que Jesus, na conversa com ela, falou e eles já creram lá na cidade. O que mais? Pela palavra da mulher, que testemunhava, dizendo: Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos a ele, então saíram da cidade e vieram ao encontro de Jesus, suplicaram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. 2 dias. E creram ainda muito mais pela palavra dele. Agora não era pelo que eles ouviram, né? E diziam à mulher: Já não cremos por teu dito, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente este é o Cristo, o Salvador do mundo. Não de Israel, é a visão de samaritano, não de Israel somente, mas do mundo, que nós, samaritanos, nos incluímos, né? Vamos ver aqui alguns aspectos que a gente pode chamar a atenção. Então diz assim, muitos da cidade, não toda a cidade, mas muita gente está incluída nesta informação de João, que João dá sobre o resultado da ida da mulher para a cidade, depois de ter estado com Jesus. Ela foi, provavelmente ela não falou com todo mundo na cidade, mas ela falou para muita gente, né? E dessa muita gente, alguns, sabe como é gente, né? Alguns não deram importância,
mas outros deram importância e creram. Então foram levados por isto a ir ao encontro dele. Tá? Outros da cidade, veja só, provavelmente muitos dos que não estiveram incluídos nestes, né, que João menciona, é por causa da mulher não ser muito respeitada por muitos naquele lugar, naquela cidade. Não, quem está falando é fulana de tal, aquilo não sabe nada sobre vida espiritual, Messias. O que é que Messias vai conversar com aquela mulher? Né? Coisa de gente, né? Me disse, agora essa palavra dela, me disse tudo sobre mim. Para ela seria um grande sinal de que ele era o Messias, e para muitos na cidade também. Mas me disse, né, muito sobre mim, não é a prova, não é o sinal que a gente deve agarrar para crer que ele é o Messias. Não é isso, né? Claro, eles creram nisso e isso levou muita gente ao encontro de Jesus. Mas isso também tem levado muita gente ao encontro de pessoas erradas. Porque esse não é o critério para se entender quem é o enviado de Deus. Jesus chega a dizer assim: muitos virão em meu nome virão dizendo que foram enviados por mim e farão grandes sinais e prodígios e enganarão a muitos. Porque este não é o critério para se entender quem é que foi enviado por Deus. Qual é o critério? O critério é a árvore boa dá bom fruto. A árvore boa dá bom fruto. Então é pelo fruto os conhecereis. Que fruto é esse? É o fruto presente? Não. É o fruto, o resultado, né, dessas pessoas no passado, no presente e no futuro. Se o resultado do que eles estão fazendo tem a ver com Jesus, aí sim, esse é enviado de Deus. Se esse resultado não produz algo coerente com Jesus, não é de Deus, mesmo que sejam coisas surpreendentes. Tá bom? Então aqui também diz assim: foram a ele e pediram para que ficasse com eles. Jesus ficou naquela cidade por 2 dias, provavelmente ensinando, né, e curando aquelas pessoas naquela cidade, ali em Samaria. Creram ainda mais nele e em sua palavra. Mesma coisa, não é? Aí sim, você vai ver pelo resultado. Todos estão sendo beneficiados, todos estão sendo abençoados, então é obra de Deus. Poucos estão sendo abençoados e muitos estão sendo prejudicados, então não é obra de Deus. Tá? Cremos mais ainda depois de ter estado com ele. Não é? Seria a palavra deles quando encontraram com Jesus. Tá bom? Então, esses são aspectos que a gente chama a atenção nesse texto, que quando ela traz a cidade ao encontro de Jesus. Vamos aqui para os motivos de oração. Hoje é quinta-feira, então vamos aqui ver na quinta-feira os nossos motivos, né, para a oração. Então tá aqui, olha. Agradecemos por Deus perdoar todos os pecados, menos o principal, mas ele perdoa todos. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Agora, qual é o pecado que Deus não perdoa? É o pecado, porque ele não obriga, tá? Ele não obriga ninguém a nada. Então, esse pecado precisa do arrependimento pessoal. É o estado de pecado. Esse é o que ofende a Deus. E os outros pecados não ofendem, não? Crianças. O que criança faz? Né? O que criança faz? Ofende? É criança. Entendeu? Agora, o estado de pecado, esse sim. Por que ofende a Deus? Porque sem resolver o problema do estado de pecado, aquela pessoa está condenada. Isso entristece Deus, porque Deus ama essa pessoa. Né? Agradecemos por amor, querer todo mundo por perto dele. Deus quer todo mundo perto dele, porque ele ama todo mundo.
Agradecemos por saber nos abençoar com nossas teimosias. Ele sabe as nossas teimosias, nossa situação. Ele sabe disso tudo. E mesmo assim ele nos ama e ele quer o melhor para cada um de nós. Agradecemos também pelos que confiam, pelos que cultuam conosco sempre. Nós temos gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, gente que cultua conosco numa plataforma ou noutra plataforma, num momento ou outro, mas estão cultuando a Deus conosco. E a gente louva a Deus por essas pessoas. Agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Antecipadamente a gente agradece, a gente vai saber um pouquinho depois, temos uma lista de pessoas, a gente vai mandar um recadinho para ela e tal, mas a gente já agradece por essas pessoas. Pelos cuidados com enfermos e desprotegidos, a gente agradece porque ele tem tido um cuidado especial com pessoas que estão enfermas e desprotegidas, porque ele ama e ele quer o melhor para essas pessoas. Aqui pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz para todo mundo sem exceção. Todo mundo sem exceção. Tira toda a nossa intolerância contra pessoas. Pedimos, por favor, nos faça amar todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa vida não atrapalhe pessoas, chegarem ao perdão de Deus, tá? Aí também pedimos também, faça-nos atuantes contra a fome e a pobreza. Faça-nos amigos dos que sofrem intolerâncias. E usa-nos para fazer este mundo mais feliz, tá? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.